Oi pessoal, gravando aqui mais um vídeo, né, dando continuidade à minha história. As primeiras 4 partes eu contei, né, que eu sou filha de uma mãe narcisista, algumas coisas que eu passei com ela, né, várias coisas, não algumas, né, e no meio, eu contando a minha história, eu disse que eu fazia parte de uma denominação da Congregação Cristã no Brasil e que eu viria aqui gravar um vídeo e explicar, né, como que eu saí, as coisas que aconteceram comigo, como também já aconteceu com várias pessoas, né, que hoje já não fazem mais parte. Então, como eu disse, minha mãe sempre foi difícil. Eu descobri que ela é uma mãe narcisista, ela me proibia de ir à igreja. Na época, eu estudava música, eu estudei durante 4 anos para ser organista, me oficializei em 99, em junho, se eu não me engano, de 99. Só que várias coisas aconteceram, né? Minha mãe proibia de ir na igreja, chegou uma época que não tinha o dinheiro para pagar aula de música, eu pedi muito para Deus fez uma obra. Eu estou falando aqui da instituição, eu não estou falando de a pessoa de Deus e muito menos a pessoa de Jesus Cristo, porque eles são pessoas distintas e eles não têm nada a ver com o que o povo dentro daquela igreja faz com as pessoas, com os membros. A fé em Deus e a fé em Cristo não está firmada na placa de uma denominação, e sim no que ele fez pra gente, no que ele fez para mim, na verdade, dentro do meu coração, na minha vida. Eu sou extremamente grata a todas as obras que ele tem feito, né? E eu não sou ateia, eu creio em Deus. Só não faço mais parte de um lugar onde eles falam que prega o amor, que lá é a graça, e não é nada disso. Mas vamos contando certinho. E aí chegou o tempo que não tinha dinheiro e juntou também a ruindade dela, que não era mais para eu estudar e tal. Deus fez uma obra, minha professora, o marido dela olhava, né, quem que pagava e deixava de pagar, e escondido, não sei como ela conseguiu, né, dar aula para mim uns 3 meses de graça, sem me cobrar nada, e falei para ela que quando eu tivesse esse dinheiro, eu pegaria e ia pagar ela assim, né? Cheguei em casa toda feliz, contei, né, pra minha mãe. Aí ela falou, o que você tá inventando e que não sei o que. Eu falei, não, ela me chamou, vim buscar meu material e eu vou estudar. Eu desci irradiante da casa da minha professora. Peguei meu material, fui estudar. Quando Deus abriu a porta de um emprego para minha mãe, ela pegou e juntou os que na época eu pagava R$ 15 por mês, né? R$ 15 naquela época era bastante dinheiro, né? Eu acho que foi 97, 98. Não me recordo bem. E ainda minha professora falou assim que ela não queria perder uma das melhores alunas dela, né? Isso me deixou muito feliz, que eu era bastante dedicada e realmente era o sonho da minha vida. Desde pequena eu sempre tive muito amor e paixão por piano, né? Só que como eu fui para essa denominação, para a congregação, lá tinha um órgão, então era o sonho da minha vida, aprender e fazer parte da orquestra. Aí estudei e tudo mais, aí ela separou o dinheiro, paguei, né? E assim foi indo. Como eu disse, minha mãe é difícil. Ela proibia eu de ir na igreja, me deixava de castigo, né? Ela falava que hoje tudo que ela recriminava lá atrás, ela faz hoje em dia. Ela falava que a congregação era contra idolatria, né? E que a gente idolatrava os irmãos, que tinha dom, que a gente tem que idolatrar a Deus e que não sei o que. Me proibia de ir em busca de dons, porque a esposa de um irmão foi selada dentro de casa lavando a louça na pia da cozinha, e se Deus quisesse isso ia acontecer comigo. Então assim, ela me proibia dos eventos. Reunião de mocidade ela também sempre tinha, porque vai ter acidente na estrada, porque pode acontecer isso, aquilo, outro, e às vezes, né, como sempre, tinha um escândalozinho ou outro, né, entre a mocidade nas caravanas. E o meu tio, irmão dela, ele é da igreja, e às vezes ele chegava em casa contando, comentando, daí ela pegava e já achava um motivo também para proibir, só que eu não era igual às outras, e eu sempre ia com uma amiga, né, se eu fosse, eu fui em poucas, ela até que deixou em algumas, eu fui para Araçatuba, gente, eu vou ter que contar nos dedos, eu fui para Araçatuba, acho que umas 2 vezes.
Eu fui para Pirajuí, mas eu acho que eu fui de carro com uns irmãos. Fui para Cafelândia, que eu acho que foi a primeira que eu fui. Gente, olha, dá para contar nos dedos as reuniões de mocidade que eu fui ali na região de Lins, que ela deixou. Eu não vivi minha mocidade do jeito que eu queria. Não podia fazer visita, não podia fazer nada. E aí os irmãos sabiam de tudo isso que acontecia comigo. Eles sabiam, eles não faziam nada, nada, vezes nada, porque era geral, né? Todo mundo sabia geral na igreja, que tinha os irmãos da porta lá da comum, que era a minha comum Rebouças, e com certeza, e assim, um conta pro outro, né? Todos sabiam da dificuldade que eu tinha. O meu cooperador, Deus já recolheu ele, mas ele ia em casa não para fazer visita, mas ele ia para assistir o Jornal Nacional e para assistir a novela das 8, que naquela época realmente a novela era às 8 da noite. Então eu via muita coisa, eu via já o que hoje todo mundo sabe, porque é filho de ministeriante pode, isso, aquilo, outro. Eu sempre vi, sabe, o nepotismo também, que é muito forte, eu sempre percebi isso. Muitas coisas eu já via vendo, mas não é que eu fazia vista grossa, né? Eu gostava de estar ali, então, sei lá, se eu achava normal, eu não sei explicar. Eu sei que eu gostava de estar ali, eu queria tocar meu órgão, eu queria estar ali no meio do povo, realmente era a minha alegria. Muitas vezes, uma amiga minha, que ela era auxiliar, hoje ela já não frequenta mais a igreja, ela falou para mim que o meu nome foi muitas vezes para eu ser auxiliar de recitativo. E eu nunca fui aceita, né? Porque eles falam que eles oram e Deus que revela. Então, muitos tinham em comum acordo em colocar eu. Então, se é Deus que mostra, se é Deus que revela, por que, que eles tinham esse sentimento e nunca me colocaram? Sabe? Aí eles colocavam filhos de ministeriante e vinham com a desculpa porque a minha mãe na época ela era desviada, bem desviada mesmo, como eu disse nos vídeos anteriores. Então, eu não podia por causa do testemunho da minha mãe. Então eles me cortavam também, entendeu? E aí foi indo, né? Falei que eu namorei o moço e tal. Depois desse moço que eu namorei, eu conheci o pai da minha filha, que mesmo eu estando na igreja, eu sempre gostei de ir em show, né? Sempre gostei de ir em show, nunca vi erro nenhum, e também não tem erro nenhum, nem pecado nenhum, ir lá ouvir uma música, um artista que você gosta, né? Só que a minha mãe também frequentava bailes e ela sempre chegava contando que era muito legal, que isso e aquilo outro, e me deu uma curiosidade, foi quando eu com 18 anos fui, eu achei legal e eu também nunca vi nada demais, porque é um clube, mesma coisa que eu colocar um som alto aqui nessa sala, colocar um jogo de luz e o povo dançar. Então, assim, eu nunca, sabe, acho que a maldade tá no coração e na mente das pessoas como agir, entendeu? É onde o coração tá e eu nunca vi maldade, eu nunca fui com segundas intenções, porque eu gostava das músicas, eu achava legal dançar. Eu acho que isso é um pouco de família, né? Porque os avós nordestinos, então pode ser, né? Alguma coisa do tipo assim. Mas eu ia na inocência mesmo, tá lá, não era nada demais. Eu não via erro nem pecado nenhum. E também para ver se a minha mãe me aceitava, sei lá, eu buscava de alguma forma que ela uma aprovação dela, alguma coisa, eu achei que eu poderia ficar mais amiga dela, ter uns papos, sei lá, eu pensava alguma coisa que eu poderia ser mais aceita por ela se eu fosse junto e tal, né? E num desses bailes eu conheci o pai da minha filha, né? Depois de um tempo que eu conheci ele, eu só conheci, não tive nada com ele. Eu namorei o rapaz da igreja, quando terminou, eu reencontrei o pai da minha filha. Aí foi aquele alvoroço na igreja e eu sentava em cima do meu cabelo. E eu tinha cortado, tinha tirado todas as pontas que estavam feias, né? Ele estava grande e tal. Eu fui para a reunião de mocidade porque eu e esse meu primeiro namorado, a gente tinha intenção de casar. E eu falei com a minha professora, que ela era instrutora, e pedi para ela mudar o rodízio, né? Porque podia, quando a moça vai casar, para não perder a oportunidade de tocar na reunião de mocidade. Eu toquei em todos os serviços. E ela trocou pra mim, né? Só que já tinha terminado o meu namoro e tudo, mas em certo modo deu até certo, porque
Eu conheci o pai da minha filha e é tudo aquilo que eu contei pra vocês, né? Que eu saí de casa por causa da minha mãe, que não sei o quê. Só que nessa reunião de mocidade, o ancião, na época, que ele já não faz mais parte, não é que ele não faz mais parte, Deus já recolheu, e eu não vou entrar no mérito da questão, mas também altas coisas que ele fazia lá de errado, que foi até uma irmã em casa, na época que tinha um salão, ela contou algumas barbaridades que ele cometeu. Quem que não comete, né? O que que não tem nesse meio? Mas para eles tudo pode, né? A gente que não tem bolsa, não tem dinheiro, a gente se lasca. Aí eu percebi aquela reunião de uma cidade estranha, na hora da palavra também, o ancião ficava me olhando. Ele, antes de começar, assim, os dois olharam assim pra mim, eu tava tocando e que não sei o que. Uma palavra que eu vou falar pra vocês que pra mim não foi guiada por Deus, porque ele só lia, olhava pra mim e começou assim... se um amigo que não é da igreja chama na sorveteria, depois da sorveteria vai com um barzinho, aquilo outro, sabe? Foi jogando indireta pra mim, eu só vendo aquilo, prestando atenção, não deu outra. Quando acabou a reunião de mocidade, o ancião, né, me chamou lá na frente de todo mundo e veio me dar uma dura, porque ele falou que botava a mão no fogo por mim, né? Que eu dava mais bom testemunho do que as próprias filhas dele, né? E isso é verdade, que eu fiquei sabendo que eu era um exemplo de Lins e região, tanto é que eles usavam essa frase por saber os problemas que eu passava dentro de casa com a minha mãe. E nunca fizeram nada, mas na hora que ficaram sabendo que eu fui no baile, lá tem avenida, que o povo anda, já vi filho de cooperador trançando as pernas lá de bêbado, e eles vieram falar pra cima de mim. Eu respondi na lata, porque eu sempre fui bocuda, eu sempre falei mesmo, eu falei, escuta aqui, irmão, a minha avó, ela tá de cama. E o irmão nunca foi lá fazer uma visita, aliás, o irmão nunca me perguntou pela minha avó, né? E o irmão sabe que a minha família toda aqui, ela é da igreja, tem irmãos do ministério da minha família, né? Tesoureiro e tudo em outra cidade, família de músico, organista. E o irmão sabe. E por que o irmão nunca foi na minha casa? O seu irmão conhece minha avó, por que o irmão nunca foi em casa visitar? Mas agora vim falar comigo por fofoca, fofoca não, porque é verdade. Mas sabe o que o irmão... E ele veio falar que ia tirar minha liberdade. Eu falei assim, sabe o que o irmão faz com a minha liberdade? O irmão faz o que o irmão quiser. O meu namorado deve estar lá em casa me esperando e ele não é da igreja. O irmão pega minha liberdade e faz o que quiser. Sabe por quê que o irmão tá me chamando a atenção e falando essas coisas pra mim? Porque eu não tenho bolsa e bati assim na perna. Eu não tenho bolsa, eu não tenho dinheiro pra dar na coleta. Né? Muito pelo contrário, uma irmã que é filha de um diácono, vendo toda a situação, porque é assim para você receber ajuda na CCB, você tem que ter alguém, você tem que ter alguém, entendeu? Ela vendo essa situação, pegou e foi lá e levava a fralda, a obra da piedade, e começou a suprir a necessidade da minha avó, que estava acamada já fazia muito tempo. Então, a obra da piedade, ela é... Eu digo por mim também, tanto pela minha avó, eu aqui nas dificuldades que eu passei, que uma irmã da comum, onde eu fazia aqui em Campo Grande, ela tirava do bolso dela para me ajudar, porque não é fácil. Aqui em Campo Grande o custo de vida é muito alto e é complicado, sabe? Então eu sempre estou passando umas dificuldades financeiras, né? Então essa irmã, eu sou muito grata a ela. Como eu disse, eu estou falando da instituição, não estou falando da pessoa de Deus, nem de Jesus Cristo, muito menos de um ou outro que ali dentro, ainda assim, sabe, faz, né? Tem o amor e a caridade dentro do coração, mas não é todo mundo não. É escolhido e principalmente se é ministeriante e tudo mais. E aí, aconteceu esse fato, eu cheguei em casa, comentei com o meu ex-marido, que na época era meu namorado, tudo. Aí ele falou assim, não, eu não quero te atrapalhar. Eu falei assim, não tem um povo pintando e bordando aí, eu não quero nem saber, você é meu namorado e tal. Aí continuamos a namorar, aí como eu contei no outro vídeo, minha mãe falou que eu poderia sair para aquele baile com ele e tudo, e depois deu para trás, eu peguei, arrumei minhas coisas e fui embora com ele. No outro dia, foi no mesmo dia, comentaram que tinha um ancião mais velho da região lá de Sabino, ele por telefone tirou minha liberdade, fala que ela tá sem liberdade. Não foram atrás nem para me socorrer, nunca me deram um ombro amigo, nunca foram dentro da minha casa perguntar o que realmente passava e por que a minha mãe me proibia tanto de ir na igreja. Nunca me ajudaram,
Nunca. Mas no momento em que eu gritei a minha liberdade, porque só eu sabia o que eu passava dentro de casa, e eu tomei essa atitude e saí, aí eles cortaram a minha liberdade sem dó e nem piedade. Fiquei um tempo afastada, a família do meu ex-marido é da Deus e Amor, fui algumas vezes para nunca mais. Voltei a congregar na CCB, tenho lá na cidade de Lins e aqui em Campo Grande pessoas que gostam muito de mim, que me conhecem a minha índole, conhecem a minha pessoa, quem eu sou, entendeu? E que eu tenho muito carinho, apreço e respeito e eu sei que eles têm por mim também. Então eu ia, congregava tudo mais, minha filha foi gerada no meu ventre, eu congregando, criada até alguns anos atrás dentro da igreja, né? Foi criada dentro da igreja. Aí, passou um tempo, como eu falei, vim embora aqui para Campo Grande. A gente começou a congregar depois de um tempo. Eu cheguei para cá bem revoltada com tudo que já tinham feito comigo, né? Não queria saber da igreja, mas por um caminho ou outro, né? Deus sabe. Eu fui morar perto de uns irmãos e fui voltando aos poucos a congregar até que chegou no ponto que eu fiquei totalmente firme, ia nas visitas do reteté mesmo, sabe? Fazia o que Deus mandava, servia, eu era garçonete, cerimonialista de graça, fiz muitos casamentos, ajudei muita mocidade a casar nessa parte que não poderiam ajudar, ter como pagar para garçom servir. Eu fui muito feliz, sabe? Servindo ao próximo. Acho que é isso que é amor. Eu fiz com amor mesmo. Eu só tô contando o que eu fiz, entendeu? Para que vocês possam entender um pouquinho mais lá na frente. Servi a Deus de todo o meu coração mesmo, ajudando as pessoas que realmente precisavam. Entrei nas casas, eu orei, eu visitei. Uma amiga minha aqui de Campo Grande, que ela tem a mente aberta, que ela também vai atrás dos caídos que foram abandonados no meio do caminho. Um irmão que tá triste. Gente, ela tem o amor e a caridade no coração dela. Essa minha amiga é a Carol. Eu gosto muito dela e ela não olha quem. Ela realmente vai e faz, sabe? Então eu ajudei bastante. Eu fiz toda a minha parte. Só que chegou um tempo, fiz caravana, viajei, tudo que eu queria ter feito na minha mocidade, que eu fui proibida, eu fiz durante um bom tempo. Só que chegou um tempo, na época, uns dias antes que eu fiz uma caravana para Uberlândia, né, que lá é a terra dos profetas dos violeiros, né? Então a gente tinha, desculpa, gente. A gente tinha sonho e desejo de ir pra lá e fiz essa caravana. E uns dias antes, um moço que eu nem nunca tinha visto na vida e que era da minha comum começou a conversar comigo, sabe? E tal, puxando assunto e se disse todo interessado por mim. E como eu tentei fugir, mas eu comecei a gostar dele, né? E, e tinha, né? Porque quando a gente como eu fui morar com o pai da minha filha e depois que eu casei, então isso é pecado. E lá na congregação eu sou proibida de casar com qualquer santo que tem lá dentro, que santo não tem nenhum, né? Diga-se de passagem. E então eu sabia que isso poderia complicar e realmente complicou. Foi difícil, a mãe dele também é uma pessoa muito. Ela acabou comigo, destruiu. Eu tenho, sabe, eu passei, fui bastante humilhada pela família dele quando eu namorei com ele. Não por ser mais velha, que eu era mais velha do que ele, mas porque eu já fui casada e tenho uma filha, né? E aí o ministério ficou sabendo tudo mais, que é negócio de buscar a palavra, no meu entendimento Deus tinha confirmado, e a gente começou a namorar meio escondido, o cooperador de jovens disse que se visse ele comigo ia pegar ele de jeito, que eu não era pra ele namorar, que era pra ele manter distância de mim, né, falava coisas horríveis e absurdas, até que fizeram uma reunião na igreja, eu não sabia, a gente foi congregar no sábado, e eu não sei se ele estava sabendo disso, né? Sei que ele insistiu, vamos congregar, falei, vamos. E quando terminou o culto, eu fui lá na frente cumprimentar e estavam os três, o ancião, o cooperador de jovens e de adulto. E todo esvaziou a igreja e me chamaram lá na frente. Foi a maior vergonha que eu passei na minha vida.
fizeram perguntas que não se faz. Me trataram como uma mulher da vida. Esqueceram o meu sentimento. Esqueceram tudo. Foi muito... Eu não vou entrar em detalhes. Mas foi muito, muito triste. Foi horrível. E as coisas que eu passei, que a minha vida íntima, ficou ali aos quatro ventos, né? Pra todo mundo ouvir e saber e sair falando de mim. Foi muito feio, sabe? Foi muito feio. Eu chorei muito. O único que voltou atrás e me pediu perdão foi o ancião. Eu tenho muito carinho e respeito por ele, por esse ancião onde eu fazia comum aqui em Campo Grande. Ele foi o único que voltou e me pediu perdão. Os demais se encheram da razão e nunca me pediram perdão por nada. E, gente, é muito horrível porque fui eu, só de mulher, esse meu ex-namorado e os três ali, sabe? Então eu sei o que eu passei, o desprezo da mocidade no tempo da minha mocidade, porque eu não tinha muitas condições financeiras, como eu não tenho até hoje. Eles vinham até mim porque eu tenho um teclado que meu pai me deu. Quando eles precisavam de alguma coisa, ou ia fazer alguma reunião, aí me chamava, porque eu tinha alguma coisa para beneficiar. Não, eu acredito que pela situação financeira nunca quiseram ser meus amigos de verdade. Eu só tinha uma. E também porque minha mãe era brava demais, como eu contei, que ela é narcisista. Então, assim, fui muito sozinha e não me ajudaram em nada. Na hora que as coisas aconteceram, foi os primeiros a me jogar no inferno. Foi jogada por eles 2 vezes, de forma... A segunda foi a pior de todas. Me desmoralizaram, sabe? Me desmoralizaram. Eu não consegui mais ir na igreja depois dessa reunião. Eu fiquei bem afastada, bem parada mesmo, ele também, né? A gente tinha intenção de casar, isso era no meio do ano, a gente tinha intenção de casar em dezembro. Fizemos, eu não tô aqui pra esconder nada. Eu morava numa casa bem ruim, ele é bem de situação, alugou uma casa no nome dele, com água, luz, tudo. E que já era pra gente fazer a nossa vida. Não demorou muito tempo, ele acabou indo morar comigo. Ele morou comigo 1 mês. E ele me chamou pro ato sexual 2 vezes. Na segunda vez eu não resisti, né? Eu gostava dele, as palavras dele foram as seguintes: a gente já tem a palavra, tem a confirmação de Deus, o que é um casamento só num papel? Então, eu antigamente não se casava, não tinha papel e que não sei o que, não sei o que lá. Sei que ele jogou a maior conversinha, a gente não precisa mentir, entendeu? Ele falou isso, tá bem vivo na minha memória. E a gente viveu como marido e mulher, né? Durante 1 mês. Aí ele foi vendo a situação e eu peguei ele conversando com uma menina de 15 anos da central daqui. Ela apresentando uma menina pra ele. E ele vivendo assim comigo. Então, assim, praticamente eu posso dizer que eu fui traída, né? Só que aí, quando tudo veio à tona, quem não presta sou eu, né? Ele até causou esses tempos agora com uma menina da igreja. Deve estar com liberdade, né? Porque se ele pôde casar com alguém da igreja, né? Eles foram a favor dele e não de mim. Indaguei por que eles não me devolviam a liberdade, porque teve um irmão da igreja que veio falar pra mim que eu era um exemplo aqui dentro e tudo. Eles falaram que não podia fazer nada. Eu escutei também que Deus perdoa, mas eles não, porque acima de tudo é a doutrina. Então, foram essas coisas que foram me acontecendo. Fiquei um tempo no ministério de Jandira, onde eu aprendi a ser crente.
Ali eu aprendi a ser crente, né? Não é mais Ministério de Jandira, é Congregação Cristã Apostólica. Ali foi uma escola. Eu aprendi o que é servir a Deus, o que é o amor de Deus. E que Deus, Jesus Cristo, não está numa placa de igreja, porque o sacrifício da cruz é muito grande para a gente colocar numa placa de igreja, assim. Não. É muito grande o que Cristo fez pela gente. Entendeu? Então hoje eu não vou mais. Conheço, tem um youtuber aqui, Adam, meu amigo, e eu reposto os vídeos dele no meu Facebook. Teve até um agora que tá dando bastante comentário lá no meu Face, né? Mas eu não vou mais, porque se você for na congregação, e quem já foi, é a graça do Filho de Deus, é a graça da misericórdia, é a graça do amor. Que amor? Eu falei algum amor aqui, principalmente dos ministeriantes por mim. Eu falei que teve pessoas que me ajudaram, um ou outro que é contado nos dedos. Na primeira oportunidade eles me abraçaram, eles me jogaram fora. E fizeram muito feio comigo, eu sendo mulher, né? Então é isso. Eu não vou mais, entendeu? Por causa disso. Passei um tempo na Jandira, não frequento mais e resolvi me libertar das denominações, de qualquer uma, porque Deus ele é maior do que essas quatro paredes aqui, de onde eu moro, as quatro paredes do templo. Jesus Cristo, a congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo. Por Deus veio a graça. Quem veio de Deus? Jesus Cristo. Então não se prendam a placa de igreja, de qualquer uma. Eles não têm amor. Amor é só da boca para fora. Eles têm amor e ajuda quem está lá dentro. Quem está fora, esquece. Se você não participa da mesma ideologia deles, você é escorraçado, você não faz parte, você é um endemoniado, né? Tá com legião de espíritos e tudo mais. Né? Então, gente, era esse meu relato de hoje, porque eu não tô mais na igreja. Eu passei por muitas humilhações, no púlpito também, usando a palavra. Vou contar essa. Essa é forte. Eu fui no culto de jovens, eu ainda tava com esse rapaz, e o cooperador de jovens da Comum aqui começou a pregar de dedo. Pregar de dedo é apontar e falar a vida de cada um, que ele sabe da vida de todo mundo, né? E aquele chororô, e eu vendo isso, ele olhou para esse meu ex-namorado, para esse rapaz, e falou: Fulano, seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. Ele, amém, que não sei o quê. E eu vendo tudo aquilo, cheguei em casa. Desculpa. Dobrei o meu joelho no chão, orei chorando. E falei: meu Deus, o que foi isso? Isso não é do Senhor. Não pode ser. À noite, eu fui congregar. Eu não ia, mas me deu um estalo. Eu cheguei até atrasada, fiquei para fora, estava lotada a igreja. E durante o banho, eu orei e pedi para Deus. Eu falei assim: eu quero que o Senhor me mostre que hoje de manhã não teve nada do Senhor lá. Que aquela palavra não foi revelada e não foi o Senhor que falou na boca daquela pessoa hoje de manhã no púlpito. Eu quero que o Senhor manda primeiro de Josué, principalmente na parte que fala: esforça-te e eu te ajudarei, bom ânimo, isso daí. Cheguei na igreja, fiquei para fora com uma amiga minha que hoje mora na França. E ela sabia de tudo e ela também já foi vítima de ficarem, né, falando da vida dela no púlpito e tudo mais. Aí eu falei, comentei com ela mais ou menos, não falei o sinal que eu tinha pedido para Deus, fiquei ali. O que atendeu, o ancião não tava, porque quando o ancião não tá aqui, cooperador de jovens, nessa época, não sei como tá hoje, né, eles faziam a festa, sabe? Aí o cooperador de adulto que atendeu e o cooperador, olha como que Deus faz, gente, Deus é Deus e eu sei que Deus me ama. É a maior prova que eu tenho na minha vida. Acho que é uma das maiores provas que eu tenho na minha vida, que Deus me ama e que Ele sabe toda a injustiça que fizeram comigo. Eu pedi um sinal para Deus, que foi essa palavra que eu queria, como um sinal, que não foi de Deus de manhã. O mesmo que pregou e fez tudo da carne de manhã, levantou e leu primeiro Josué, o sinal que eu pedi para Deus. Então é isso, gente. Esse é o meu relato. Deus mostrou para mim que tá na minha vida, isso que é o mais importante.
E eu realmente não preciso estar ali dentro, sabe? Eu não preciso estar ali dentro para servir a Deus. Servir a Deus eu sirvo aqui fora. A obra da piedade é só para quem tá lá dentro e olha lá, né? Infelizmente. Eu sempre precisei, sou uma mulher sozinha e só uma irmã da obra da piedade, só uma, que se condoeu e me ajudou até onde ela pôde. Eu sou eternamente grata a essa irmã, eternamente grata e a outros também. Então, gente, desculpa eu ter me emocionado aqui, chorado, mas relembrar toda a humilhação que eu passei, ter minha vida íntima, tudo exposto e me tratar como uma qualquer e não respeitar principalmente a minha filha, igual o cooperador de adulto um dia foi na minha casa e me chamou de um nome que não é lícito eu falar aqui na frente da minha filha. Eu fiquei esperando ele para ele orar na minha casa, fazer uma visita cristã para mim. E ele não fez, ele me chamou de um nome que eu não vou dizer aqui. Ai, gente, desculpa aí, mas eu precisava desabafar essa parte da minha vida também, tá bom? Abram seus olhos, estudem Deus, a pessoa de Deus é a figura de Jesus Cristo. Onde há hipocrisia, não há amor, não há fraternidade, não há caridade, só da boca para fora, vocês podem ter certeza que Deus ali não mora, ali ele não faz parte, ele não compactua com isso, tá bom? Muito obrigada. E deixe seus comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou também pode, porque, né, muitos são da CCB, pode vir aqui e dar um dislike. Mas esse é o meu relato, o que aconteceu comigo, que não é muito diferente de tantos outros, né? Que um dia fizeram parte dali e que eles enxotaram, tá bom? Fiquem todos com Deus e amem a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Beijos.